Fala, ah, você é vegana, seu leite vai ser fraco, seu neném não vai conseguir mamar, você vai ter que complementar. Isso não é verdade. O leite materno, ele é perfeito para aquele neném. Então, se a mãe é onívora, se a mãe é ovolacto, se a mãe é vegana, se a mãe é macrobiótica, se a mãe segue qualquer opção alimentar, aquele leite é feito para aquele neném. Então, leite de mães que fazem uma alimentação baseada em planta não é fraco, ele atende a necessidade do neném, não tem necessidade de fórmula. Olá, tudo bem? Eu sou a Ive, aqui do canal VegTube, e hoje eu tô com uma pessoa muito especial para mim, que é a Ana. Olá, pessoal! Se você não viu o vídeo sobre os preparos para a mãe, você precisa assistir. A gente fez um vídeo todo especial com muito conteúdo, né, Ana? Muito. E assiste os outros também que a gente fez faz uns anos, que também vai ajudar. Assim, também vai. Tem um monte de conteúdo aí. Mas hoje a gente quer falar sobre outro assunto com vocês. A gente quer falar sobre o começo da alimentação infantil, sabe? Aquele período do 0 aos 6 meses. Nossa, mas tem assunto para falar desse período? Muito, gente, muito. Então fica ligadinho que a gente vai falar aqui muito assunto bom para você colocar em prática na sua vida e aí nesse momento tão especial da sua vida que é ter um bebê, tá bom? Se você não está esperando um bebê, não tem problema. Em algum momento você vai querer ter e aí você já vai ter o conteúdo gravado na sua memória. Ou de repente você tem alguém que está passando por essa situação, né? Que vai você amamentar, pode contribuir. Um amigo, um parente, alguma coisa, você dá a dica para poder assistir. Porque existem muitas dúvidas em relação à amamentação, o que é a melhor fonte para a criança, o que é o melhor alimento para a criança, não é? Eu sempre escuto, sabe, Ana? As pessoas me mandam mensagem no Instagram, mas amamentação, eu vou só dar o leite do peito e vai ser suficiente para a criança? Eu acho que é importante porque a Ana é nutricionista, especializada em materno-infantil, não é? É. Ela é nutricionista especializada nisso e ela conhece muito sobre esse mundo da amamentação. Ela vai poder trazer coisas muito importantes para você. Então, a gente diz, né, que o melhor alimento para o bebê é o leite materno. E, de fato, a gente recomenda que isso aconteça exclusivamente do nascimento até o 6º mês de vida, quando a gente vai introduzir a alimentação, que a gente chama de alimentação complementar, aqueles alimentos que vão complementar o leite materno. Eu e até a Ive aqui no off, a gente estava conversando um pouquinho, né? Já ouvi gente falar, o leite é fraco, o leite não dá conta, não consegui amamentar por alguma razão. Então, ou tinha muito pouco, né? Não saía leite suficiente, a criança ficava com fome. Com fome, Então, isso é muito comum. Tem alguns, vamos dizer assim, são raras as condições onde uma mulher não vai conseguir amamentar. É muito raro isso acontecer, normalmente envolve algum quadro de doença materno, mas uma mulher saudável, ela está apta para amamentar. O que pode acontecer é não existir um problema de saúde física, mas existir uma situação de estresse emocional, algo muito importante que aconteceu e que não seja, obviamente, algo agradável, né? Isso impacta no aspecto emocional, isso pode interferir na descida do leite, na produção de leite, mas isso é uma raridade. Em geral, a mãe que teve o seu bebezinho pode de cara já descer o leite ou demorar um pouquinho para descer o leite e esse processo acontecer naturalmente. Mas eu acho que é importante a gente salientar isso, que o peito ele não é um estoque. Então, às vezes, meu seio é muito pequeno, eu tinha essa questão, né? Meu seio é pequeno, então como que eu vou ter leite suficiente para alimentar a criança? Mas não é estoque, é uma fábrica. É uma fábrica, é um engano. Que bom você falar isso, Ive, porque a gente não fica estocando. O tamanho da mama não vai dizer se a pessoa vai ter muito, vai conseguir amamentar. É na hora ali, o estímulo no mamilo, né, na areola do seio materno, é que vai fazer a produção dos hormônios e esses hormônios darem o estímulo para a glândula mamária produzir o leite e daí aquilo sair. Então, a gente enche a mama mesmo, um pouco antes, né? Se tá quase na hora do neném mamar. E principalmente quando ganha o bebê, né? Eu senti isso na minha primeira gestação, vamos ver como vai ser essa. Mas na primeira gestação, o que eu senti? Que nos 2 primeiros dias não tinha aquele fluxo de leite. Aí foi
aumentando, aumentando. Aí nos 3 primeiros meses eu tinha muito leite. Começou, porque a demanda não estava ajustada, não, então e tinha hormonal muito. também, né, Ivi? É, também. Aí depois foi regulando, regulando e tinha o suficiente para beber, sabe? O suficiente para ela mamar. E tem mulheres que não só têm o suficiente para o neném mamar, como tem o suficiente Pra para doar. Verdade. Então, se é o seu caso, que está nos vendo, que é uma lactante, que a gente chama, né? Tá dando de mamar e tá sobrando leite, veja se você consegue ordenhar e doar esse leite, porque ele vai ser importante para situações de crianças em risco, que acho que não é o nosso foco aqui, né? Mas o fato é que não existe leite fraco, não existe leite pouco. Em condições normais, uma gravidez normal, um parto, qualquer que seja, um parto natural, um parto cirúrgico, não é nenhum motivo para não ter essa produção de leite adequada. E sabe, Ana, eu não sei, tem um assunto que eu acho bem importante a gente falar, que é sobre o paladar do bebê quando ele... isso é bem legal. Não é legal falar isso para o pessoal? É. Porque quando a criança mama o leite materno, os nutrientes que a mãe ingere mudam um pouco o sabor do leite no decorrer do período, não é? Muda bastante. Conta um pouco sobre isso. Muda bastante. Um bebê de leite materno, ele tem um repertório de paladar mais rico do que um bebê de fórmula, porque a fórmula vai sempre ter o mesmo sabor, ela é padronizada. O leite materno, ele vai mudar de sabor conforme a dieta materna. Então, conforme o que a mãe come, aquele leite vai ser um pouco mais cloro, vai ter nuances ali que passa para o leite. Então, essa criança tem mais, vamos dizer, repertório mesmo, tem mais um paladar mais ampliado, um leque maior de experiências gustativas. Existe alguma relação, assim, de um bebê que foi amamentado no peito em relação à introdução alimentar? Ele tem mais facilidade depois de começar a comer mais variedade de alimentos? Ele naturais? tende a ter, né? A gente não pode, isso não quer dizer que um é uma neném, regra. não é uma regra. Não quer dizer que um neném que tomou fórmula que não vai ter essa boa aceitação. Mas o nenê de leite materno, ele já tem esse estímulo nas papilas, né? Esses botõezinhos que a gente tem na nossa língua que vão fazer a gente perceber os sabores. Então, os sabores são aprendidos. A gente, quando nasce, a gente não tem conhecimento do que é um sabor amargo, azedo, ácido, salgado, porque o salgado a gente associa muito com o sal. Mas se tem um teor de sódio inerente, né, próprio do alimento, um teor de cloreto, de cloro inerente, então vai tender a ser mais adocicado ou menos adocicado, não no nosso conceito de açúcar e sal, mas num conceito da natureza ter presentes esses nutrientes. Então, um neném que recebe fórmula infantil por qualquer razão, ele pode ter uma boa introdução alimentar e um repertório bom e desenvolver. O neném é um livro em branco, né? A gente vai escrever aquilo que a gente quiser no paladar e em outras áreas também, emocionais, sociais. E é claro que a gente vai estimular aqui para que você possa amamentar, porque assim, 90% das mulheres, né? Poderia dizer assim, que 90% das mulheres que vão ser mães, elas têm a capacidade de amamentar, elas vão poder fazer isso. E tem uma porcentagem que vai sofrer algum problema e não vai poder. Agora, não tem problema algum isso, na realidade, tem lá o suplemento, né? Tem como você alimentar seu bebê com fórmula também. Existem opções que são à base de arroz. Existem algumas opções de fórmulas infantis destinadas para o nosso público. Mas, se você se esforçar para amamentar, vai valer muito a pena, tanto para o bebê quanto para a mãe também, não é, Ana? E sabe, a Ivy está falando de uma palavra esforçar. Eu acho que é bem importante você que está grávida ou que conhece alguém que esteja grávida, é super importante ter uma rede de apoio depois que esse nenenzinho nascer, porque a sobrecarga pós-parto e cuidar de casa, de se cuidar e de toda essa rotina, ela pode ser impactante para a mulher. Então, uma rede de apoio e, acima de tudo, ter uma conselheira de amamentação. Se existe uma dificuldade, não é para doer, não dói assim no mamilo, não dói. Se está doendo, se fez ferida, é porque a pega do nenê não está adequada. O pediatra pode olhar a pega,
uma conselheira de amamentação é um profissional extremamente bem-vindo nesse momento para que haja sucesso na amamentação. Então, se você agora está nos assistindo, você ou alguém que você conhece está experimentando alguma dificuldade, procure um profissional que conheça do processo de amamentação para te ajudar, porque é natural a gente amamentar. A gente é que tem uma cabeça que fica muito preocupada. Pensa nessas comunidades mais rurais, indígenas, que vivem em comunhão com a natureza. Ninguém fica pensando, será que eu vou conseguir amamentar? Será que eu não vou? É natural, isso é natural. Então, se você estiver experienciando, conhece alguém, procure ajuda, porque é possível, inclusive, se o neném entrou com uma fórmula até de uma maneira não desejada, isso pode ser revertido. Dá para voltar a amamentar exclusivamente, mesmo o neném tendo passado por fórmula. E às vezes tem algumas dicas assim que podem ajudar muito a que o neném não largue o peito, né? Porque muita gente fala, o meu bebê largou o peito. E isso acontece muitas vezes porque, por exemplo, a gente, sem ter conhecimento suficiente, a gente dá uma chupeta para o bebê. E aí ele fica ali sugando a chupetinha e ele se acostuma com aquela chupeta. Dá o que a gente chama de confusão de bico. Não que chupeta, assim, a gente não vai entrar nesse mérito, cada pai, cada mãe, né, cada casal, enfim, vai saber o que é melhor para a criança. Mas saiba que mamadeiras e chupetas podem fazer o que a gente chama de confusão de bico e eventualmente desestimular, porque mamar uma mamadeira é bem mais fácil, movimenta menos musculatura do que o bebê, do que o peito, né, o leite materno, que tem uma forma, tem até vídeos no YouTube muito bonitinhos, assim, de você ver qual que é a movimentação de musculatura de um neném de fórmula e de um neném de leite materno. Sabe bacana. Uma coisa que eu queria falar, Ivy? Que tô aqui na cabeça, falei, a gente não pode esquecer, né? Falar, você é vegana, seu leite vai ser fraco, seu neném não vai conseguir mamar, você vai ter que complementar. Isso não é verdade. O leite materno, ele é perfeito para aquele neném. Então, se a mãe é onívora, se a mãe é ovolacto, se a mãe é vegana, se a mãe é macrobiótica, se a mãe segue qualquer opção alimentar, aquele leite é feito para aquele neném. Então, leite de mães que fazem uma alimentação baseada em planta não é fraco, ele atende a necessidade do neném, não tem necessidade de fórmula. Muita mãe acha que precisa ter um ajuste na alimentação, que precisa incluir alguma coisa extra. Aí pensa assim, vou começar a dar um suquinho, vou começar a dar um pouquinho de água também para a criança, né? Porque ela vai estar desidratada, só dando leite materno. Leite materno? Para nenê de leite materno. Gente, não precisa, viu? Leite materno, bebê de leite materno não precisa de nada, nem de água, nem de suquinho, nem de chá, nem de... Aliás, a gente nem dá suquinho. Mesmo na introdução alimentar, que é um outro vídeo que a gente vai fazer, introdução alimentar, a gente não dá suco. Mas antigamente tinha muito essa cultura de dar suco para criança. Na minha época. Não é? A gente dava um suquinho de laranja. Chuquinha com suco de laranja lima ou chazinho de camomila. Gente, leite materno exclusivo até 6 meses, nada mais. Nem água, nem chá, nem suco, nem nada. E eu acho que é mais fácil a mãe ficar sem nutriente do que o leite ficar sem nutriente para o bebê, não é? A grande maioria dos nutrientes, sim. Por exemplo, uma coisa que pode acontecer, se a mãe tem deficiência de vitamina B12, este leite materno vai ter menos vitamina B12. Agora, por exemplo, o cálcio, que a gente sabe que o leite é um alimento rico em cálcio, o leite de vaca e o leite materno, o leite da cabra, o leite, ele é um alimento, os leites de mamíferos são ricos em cálcio. Então, no leite materno, mesmo que a mãe não consuma a quantidade de cálcio adequada na alimentação, não vai faltar cálcio, porque vai sair do osso, da reserva de cálcio da mãe, que a nossa reserva de cálcio são os ossos, então sai dos ossos maternos para compor este leite em termos de cálcio. O que muda, por exemplo, se é uma mãe que consome mais gordura saturada, vindo de carnes, ovos, laticínios, este leite materno vai ter mais gordura saturada. Se é uma mãe vegana, que não consome nada de gordura saturada, exceto o coco, e consome pouquinho, então vai ser um leite mais rico em gorduras que a gente chama do bem, né? As gorduras insaturadas. Então tem alguns nutrientes que fazem diferença sim. Tem outros que saem da reserva da mãe
e que passam Mas uma mãe bem nutrida, com uma alimentação boa, equilibrada, não falta. Exceto a vitamina B12, essa sim, essa não tem jeito. Se não foi corrigido na gestação e chega, por exemplo, para mim, como já aconteceu, um nenezinho que chegou de uma mãe que acabou de parir, ela chegou com 100 de vitamina B12. Eu dei para aquele nenezinho de 1 mês, eu acertei a vitamina B12 da mãe e dei vitamina B12 numa dose mais alta para aquele neném, até a gente dar uma subida e depois deixar a parceria mãe e filho tranquilo. Mas isso é uma exceção ou de pessoas que não sabem que isso está rolando, né? Então existem alguns suplementos que desde os 0 aos 6 meses ainda são indicados para um bebezinho. Sim, universal. Se você pegar o manual da pediatria lá, o que precisa ser suplementado pelo manual de pediatria. Então não está dizendo que é para nenéns vegetarianos e veganos. Todos os tipos de Todos os bebês. É o ferro, era a partir do 6º mês, agora a partir do 3º mês. E a vitamina D, se esse nenezinho não for exposto ao sol. Então a vitamina D, ela é colocada como opcional, né? Se é um nenê que vai tomar sol todos os dias. O ferro é de suplementação obrigatória para nenês em aleitamento materno, exclusivo, né? Porque a fórmula infantil ela é adicionada de ferro e pode atender essa necessidade do neném até o 6º mês. Agora, bebê que mama só no peito precisa usar o ferro, talvez a vitamina D, e aí é a conduta minha e de vários outros profissionais que trabalham com esse universo vegetariano e vegano, a gente oferecer vitamina B12. Para mim fica muito mais confortável, por exemplo, eu conheço a Ivy, eu estou acompanhando a Ivy, acompanhei desde a época da Mel, estou acompanhando agora a gestação da Manu, então eu sei como é que está o nível da B12 da Ivy, e aí eu vou no momento da introdução alimentar do nenezinho, porque a B12 a gente pensa na introdução alimentar, ver, conforme tiver o nível da Ivy, eu vou ver se eu vou dar, se eu for dar, o quanto eu vou dar. Então isso não está no manual da pediatria, mas é algo que os profissionais que trabalham com a área vegetariana e vegana fazem, né? Pediatras, nutris, médicos que trabalham com esse universo. Em relação à B12, eu lembro que o primeiro exame que eu fiz da minha filha, que eu já tenho, né, a Melzinha, a minha B12 e a B12 dela estavam idênticas. Olha só. Você acredita? Igualzinho. Então, mostrou a relação, né, do leite materno transferindo a B12 para ela. Bom, e uma última coisa que eu acho que é legal a gente falar, muita gente fala assim para mim, mas com 4 meses já dá para introduzir um mingauzinho, porque aí tem mais Sustância. Essa palavra. É mais consistente, vai dar uma energia, o neném vai engordar um pouco mais. E é um equívoco, né, a gente achar isso. Então, mesmo nenê de fórmula, a gente faz a introdução alimentar quando o bebê apresenta o que a gente chama de sinais de prontidão. Sinais de prontidão é ele ter a capacidade de sentar sem apoio, é o interesse da criança pelo alimento, que para algumas crianças isso acontece um pouquinho mais cedo, mas ele ter a estrutura neurológica para se sentar e você põe a criança vai caindo assim, é sinal que o sistema nervoso do neném não está pronto ainda para ter essa maturidade de poder engolir, aprender a mastigar, porque de um líquido vai passar a ter sólidos, mesmo que sólidos com a textura alterada, né? A gente amassa ou a gente, enfim, a gente vai falar depois disso na introdução alimentar. Vai ter um próximo vídeo, então se você está assistindo esse, em breve vai sair o outro, tá bom? E aí você assiste o outro também. Mas a gente não deve introduzir outro alimento antes dos 6 meses por conta dessa prontidão da criança estar pronta em termos neurológicos de receber, maturidade dos rins. Então, aguenta aí, porque a introdução alimentar ela deve acontecer por volta dos 6 meses. Um pouquinho depois, aos 6 meses, pouco depois, 6 meses e meio, depende de cada neném. Mas, aí você deve estar com essa pergunta na sua cabeça. Mas eu sento para comer, minha filha está aqui do lado. Eu passei por isso também. Minha filha está aqui do lado e ela quer colocar as coisas na boca. Ela vê a comida, ela fica com vontade. Isso é sinal de prontidão, Ivy. Isso é um sinal de prontidão. Quando um nenezinho ali, perto daquele horário, né? Daquela idade, senta junto da família, que isso é legal. Sempre mesmo num cadeirãozinho
nessas cadeirinhas, quando a criança não senta, você colocar junto da família para a criança já ter o contato visual do pai e da mãe comendo, mesmo que ela ainda não compreenda. Então, o que a Mel fez era demonstrar um sinal de prontidão, de que estou interessado pelo alimento, eu quero pegar o alimento. A criança quer levar tudo na boca, né? Com 3 meses já leva na boca. Exatamente, isso é importante também. Então, né? esse movimento... Não é porque ela está demonstrando o interesse que você tem que dar, porque ela não está com vontade daquela comida em si. Ai, eu estou morrendo de vontade de comer o brócolis. Eu não acredito nisso, que ela está desejosa pelo brócolis, né? A criança não tem essas... Ela nem conhece aquele gente, alimento. Eu sei que é fora do contexto, mas nem com 1 aninho, se fizer e tiver brigadeiro, a criança não vai passar vontade. A criança ainda não sabe o que é aquilo, mas nós vamos falar isso depois, né? Então, aguenta aí. Então aguarda os sinais de prontidão, aguarda o momento certo, porque vai ser um sucesso depois da sua introdução alimentar. Não fica ansioso para dar comida, porque a criança tem a vida inteira para comer. São só 6 meses de mamar, né? Depois tem a vida toda para comer. 6 meses de mamar exclusivo. A gente pode deixar a criança mamando. O Ministério da Saúde orienta até pelo menos os 2 anos de vida. Isso não impede que a criança siga com o aleitamento materno depois de 2 anos, se a parceria mãe e filho estiver ok. A gente só desmama um neném, né? Eu falo assim, o neném só é desmamado quando essa parceria ou da mãe ou do neném já não tem algum tipo de interesse. Então, nem a mãe querer manter o aleitamento se o neném não quer mais, e nem o neném, assim, vocês entenderam, né? Quando a parceria não tá boa, aí o aleitamento, ele pode, o desmame pode acontecer. Por exemplo, a minha filhinha, hoje ela vai fazer 3 anos, ela mamou até 2 anos e meio. Aí eu engravidei, quando eu engravidei, eu acho que o leite deu uma mudada no sabor, e ela simplesmente falou, mamãe, um pouco irritada, né? Foi dormir, pegou o peito, mamãe, eu não quero mais esse tetê. E largou e nunca mais quis tomar o tetê. Sabe isso que você está falando? É bem legal, porque eu atendo pessoas grávidas que mantêm o aleitamento materno. A Mel largou, porque ela deve ter sentido alguma alteração, o sabor não agradou, mas tem crianças que não deixam de mamar quando a mãe está grávida, e está tudo certo. A gente consegue levar uma gestação quando a mãe é lactante e gestante. A gente precisa prestar atenção em vários nutrientes, cálcio especialmente, porque a grávida, se você não viu o vídeo anterior, veja, né? A grávida perde mais, joga mais cálcio pelos rins e demanda muito por conta da produção de leite. Então, o cálcio, por exemplo, a gente tem que ficar super de olho, mas dá. Se você está grávida e está amamentando e está preocupada com isso, pode seguir, procure um profissional para te dar esse suporte para você seguir enquanto for interessante para você e para o neném. E cada criança é única, então a minha experiência pode ser completamente diferente da sua. Esse foi o meu caso, né? Ela simplesmente parou por ela mesma. Eu gostava muito de amamentar, para mim é um prazer enorme amamentar. Eu gostei, faz tempo, mas eu adorei também. Bom, gente, espero que vocês gostem, tenham gostado desse conteúdo, aproveitem bastante. E armazenem aí na cabeça de vocês para vocês usarem quando for necessário. E fica ligadinho aqui, porque a gente vai fazer mais alguns vídeos. Então, se você quer comentar algum tema, deixa aqui embaixo nos comentários, conta pra gente qual é a sua dúvida, pra gente tentar esclarecer e aproveitar o máximo da Ana. Tchau, tchau. Tchau, gente. Beijo, até a próxima.